E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu tô aqui num ambiente um pouquinho diferente, ó. Sabe que tô de máscara também, vocês estão percebendo, evidentemente, porque eu tô no outro ambiente de trabalho. É a biblioteca da escola Dantas Barreto, onde eu trabalho aqui também. E é uma escola de ensino médio que provavelmente alguns de vocês vão vir para cá no futuro, quando terminarem o ensino fundamental na nossa querida escola Carlos Wilson. Eu vou começar de um jeito diferente, porque eu quero mostrar para vocês, gente, o seguinte. A gente vai analisar, pesquisar o conteúdo para poder preparar a aula para vocês. E aí, no meio dessa procura, eu encontro um aplicativo. E esse aplicativo ele tem a ver com o conteúdo da gente, que é o universo, que é o sistema solar. Eu estou querendo falar para vocês do sistema solar. Então, esse aplicativo chama-se Solar Walk. Tem a versão free, né, a versão gratuita. Tem as versões pagas. Evidentemente que eu estou aqui numa versão gratuita só para mostrar para vocês como é que é o aplicativo. Quando você toca nele, que você abre, você tem... Às vezes ele começa com sol, dependendo de onde você parou da última vez. Mas o movimento do seu dedo aqui na tela é o movimento que você vai ter a animação aqui. Primeiro deixa eu abaixar o volume, porque eu imagino que na gravação esse volume aqui ele vai atrapalhar um pouquinho. Mas eu gosto dos barulhinhos do planeta, principalmente quando a gente gosta dos planetas. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou aproveitar o aplicativo para falar um pouquinho de cada planeta, tá certo? Lembrando que tem uma série de nomes em volta dele, eu quero que vocês entendam que esses nomes são de estrelas, mas apesar do nome estar coladinho aí com essa imagem do Sol, mas elas estão muito longe do Sol, tá? Elas estão bem lá para trás, então isso aqui não uma imagem que você consegue enxergar lá atrás, uma série de pontinhos, e esses pontinhos são outras estrelas, estão extremamente distantes do Sol. No final, eu mostro para vocês algumas delas. Se vocês perceberem embaixo da minha imagem, eu vou diminuir um pouquinho mais a minha imagem, tá? Que eu quero que vocês prestem atenção no aplicativo. Ó, tá vendo uma série de nomes? São nomes de estrelas. Mas se vocês perceberem aqui, ó, tá aparecendo uns tracinhos embaixo. Esses tracinhos são linhas imaginárias, que a gente chama de órbitas dos planetas que giram em torno do Sol. Tá vendo aí o nome Mercúrio e o nome Vênus no meio da tela? Eu vou tocar aqui em Mercúrio para que a gente comece a nossa navegação em torno de cada um dos planetas, tá certo? Então, o planeta Mercúrio. Se você quiser, tem uma legendazinha aqui, você pode obter informações sobre o planeta. Essa setinha que tem aqui do lado oposto à minha imagem, tá vendo? Do lado direito tem uma setinha que eu posso retroceder o movimento do planeta, certo? Pinçando na tela eu posso girar na parte exposta à luz do Sol, a parte que está contrária, a parte da sombra, tá vendo o Sol lá embaixo do outro lado? Eu posso diminuir, eu posso aumentar, certo? Você tem uma imagem máxima de aproximação. Deixa eu voltar para a parte iluminada pelo Sol. Todos os planetas têm a sua rotação. Rotação é aquele movimento dos planetas em volta do Sol. Perdão, em volta do próprio eixo. Que besteira eu falei agora. Rotação, movimento do planeta em torno do seu próprio eixo. E translação, movimento do planeta em torno do Sol. Pronto. Aí, ó. Esse primeiro círculo aí, observa a posição de Mercúrio. Eu vou acelerar um pouquinho esse movimento para vocês terem ideia, né? Mercúrio girando em torno do Sol, num movimento chamado translação. E aí tem outra linha um pouquinho mais, como é que eu diria, mais alaranjada, que é o planeta Vênus. Então vamos para Vênus agora, peraí, deixa eu... Ele é muito sensível aqui nessa tela e às vezes atrapalha, mas enfim. Chegamos em Vênus. O que eu chamo atenção para vocês é em relação às cores dos planetas também, que é bem interessante. Então, Vênus é um planeta que tem dimensões aproximadas com o planeta Terra, temperaturas que variam muito. Essas variações de temperatura é que muitas vezes impedem a presença ou a habitação do ser humano nesses planetas. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, mas não é o planeta mais quente. Como assim, professor, se ele está mais perto do Sol? Apesar dele estar mais perto do Sol,
o que define a temperatura do planeta, muitas vezes, é a barreira de proteção que esses planetas têm. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem viajado, que não tem tanto a ver, mas não é porque eu estou no Nordeste que eu não posso sentir frio. Se eu estiver dentro de um carro com ar-condicionado, eu estou com frio. Porque ele tem uma barreira de proteção e ele tem um sistema de transformação desse ar que tem dentro. Ah, professor, mas isso aí é lógico. Sim, mas a atmosfera, ela funciona mais ou menos desse jeito. É importante que vocês saibam, por exemplo, que uma das áreas mais frias do planeta Terra é o deserto do Saara, por exemplo. Por quê? Porque apesar dele receber muito sol de manhã, isso aí é extremamente quente, também é uma das áreas mais quentes, mas quando é de noite ele não tem umidade a ponto de reter o calor, aí fica super frio. Todos os desertos são muito frios. Uma pessoa à noite no deserto, ela pode morrer de frio, tá? Então não tem nada a ver essa coisa da aproximação só com o Sol não, tá? Vai depender das atmosferas de cada planeta, eu ia dizer de cada país. Vamos lá, vamos reduzir a velocidade. Deixa eu afastar um pouquinho, que eu estou atrás do terceiro planeta em distância do Sol. Qual é o terceiro planeta em distância do Sol, gente? Mercúrio, depois vem Vênus e depois vem a Terra. Planeta Terra. Esse aí a gente vai falar mais em breve, né? Não precisa falar tanto agora. Professor, não estou entendendo que às vezes por outra passa alguma coisa por perto. Gente, não sei se vocês sabem, mas os cometas também são corpos celestes. Eles têm órbitas também, tá? Então tem cometas que giram, eles fazem um caminho bem definido. E esse caminho definido, eles se aproximam mais do Sol e eles se afastam mais do Sol. Nesses caminhos, eles também se aproximam um pouco dos planetas e eles se afastam dos planetas. Às vezes, tem aqueles que levam centenas de anos para fazer isso, tem outros que levam menos tempo, tá? Na década de 80 mesmo foi um acontecimento no mundo pela presença do cometa Halley. O cometa Halley apareceu, aí tinha os bonequinhos nos programas de criança do Halley, tem um bocado de coisa do cometa, e ele só volta daqui a 76 anos. Para ser mais preciso, hoje seria daqui a uns 40, 50 anos. Eu não sei exatamente o ano que ele veio, mas vocês estarão vivos para ver, se Deus quiser, para ver a nova aproximação do cometa Halley daqui a uns 40 ou 50 anos. Eu vi pela primeira vez, eu quero ver de novo. Bom, depois do planeta Terra, vixe que aglomeração louca aqui. Depois do planeta Terra, vem um planeta que está na moda do momento, que é o planeta Marte. Eu não sei se vocês viram ontem, hoje é o quê? Hoje é dia 23 de fevereiro de 2021. Eu não sei se vocês viram ontem, mas a sonda Perseverance, né? Ou Perseverança em português, conseguiu pousar no planeta Marte, tá? E aí no que ela pousa no planeta Marte, por ser dotada de uma tecnologia muito legal, ela consegue muito interessante sobre o planeta. Nos próximos dias, já que essa sonda vai ficar lá durante não sei quanto tempo, acho que são meses, então a gente vai ter uma série de novas imagens do planeta Marte, diferentes de todas aquelas que a gente já viu. Ó, estão percebendo que no meio de Marte tem dois nomes aí, ó, Insight e Curiosity. Curiosity, eu não sei a pronúncia direito, mas enfim, são duas sondas que já estão lá, viu, gente? Porque a gente se confunde aí, tá vendo outras coisas girando em torno do planeta Marte como se fosse mosca, né? Isso aí são sondas, satélites, e tem os satélites naturais e os satélites artificiais em volta, satélites artificiais não, sondas artificiais em volta do planeta. Tá certo, gente? Já tem os cientistas já têm imagens de Marte reais há algum tempo, tá? Mas só agora é que a gente está podendo ter imagens de uma sonda que pousou e que vai andar por uma certa parte do planeta Marte, ok? Eita, acesso limitado. O que foi que eu apertei aqui? Deixa eu voltar aqui, né? Tá vendo? Tem uma parte paga e tem uma parte
Ó, tá vendo modelo de satélite, não sei o que, isso aqui. Eu vou dar uma pausa aqui, tá? Porque eu não estou entendendo onde foi. Aí eu vou voltar de onde a gente parou. Pera aí, viu? Deixa eu ajeitar aqui. Voltei, né? Perceberam que tem algumas propagandas também, né? No aplicativo. Mas sinceramente, gente, eu acho que não tem mais. Eu gosto muito de estudar ciências observando imagens, tá? Eu acho que é muito mais legal do que você estudar apenas lendo. Eu acho que você consegue pegar melhor, fixar melhor as imagens. Vou me afastar um pouquinho do planeta Marte. Bom, só para lembrar para vocês, ó, Mercúrio, depois Vênus, depois Terra, depois Marte. Esses 4 planetas são os planetas rochosos do Sistema Solar. Depois do planeta Marte, a gente tem aí uma série de pontinhos bem pequenos. Eita, abri demais. Tá vendo? Uma série de pontinhos bem pequenos embaixo da minha imagem, depois de Marte. Esses pontinhos pequenos, gente, são asteroides, porque depois do planeta Marte existe o chamado cinturão de asteroides. Os cientistas ainda estão conhecendo muito esse cinturão de asteroides para ver se realmente é tudo asteroide ou se tem alguma novidade por lá. Eu estou querendo agora sair um pouquinho, me afastar um pouquinho e chegar no planeta Júpiter. Deixa eu ver se eu consigo. Marte, depois de Marte vem Júpiter. Cadê? Tá aqui, ó. Júpiter. Chegamos no planeta Júpiter. Maior planeta do Sistema Solar. Planeta gasoso. Pense que quando eu fiquei sabendo que Júpiter, um planeta desse tamanho, era gasoso, eu fiquei muito chateado. Eu digo, poxa, quer dizer que a turma está pousando em Marte. Na verdade, eu pensei isso quando eu era criança, então não foi falando que a turma estava pousando em Marte, não. Mas a turma nunca vai pousar em Júpiter, porque Júpiter não tem uma espécie de chão onde a gente possa pisar, porque ele é gasoso. Já pensou? Professor, como é que é um planeta gasoso? A gente consegue então passar, furar ele e sair do outro lado? Gente, pensa. Você tem uma furadeira em casa, você consegue furar uma parede, certo? Então, por essa lógica, eu posso pensar, se eu tiver uma furadeira gigante, eu posso furar o planeta Terra, aqui em Pau Amarelo, aqui em Paulista, e sair lá do outro lado do mundo, no Japão, por exemplo. Já ouviram essa história, né? É muito explorado em desenhos animados e tudo mais. Só que não é tão simples assim. Por quê? Porque quanto mais que a gente perfura uma cavidade no planeta nosso, as temperaturas vão aumentando bruscamente, né? Dentro do nosso planeta, a gente tem rocha derretida, de tão quente que ela é. Então, qualquer sonda que a gente perfura o planeta Terra para sair do outro lado, ela vai derreter, porque ela é feita com os mesmos materiais que estão lá embaixo, certo? Além disso, tem outra coisa também chamada de pressão. Quanto mais a gente desce, mais pressão existe. É como se tivesse muita coisa em cima da gente. Para vocês entenderem o que significa essa história de pressão, pensa uma parede simples, uma parede qualquer como essas que a gente tem aqui. Se você analisar uma parede que ela é feita de tijolos, o tijolo de baixo, que está perto do chão, ele está suportando o peso de todos os outros tijolos que estão em cima dele. Ou seja, lá no tijolo de baixo a pressão é maior. Então a mesma coisa dentro do planeta Terra. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque Júpiter, apesar de ser um planeta gasoso, é maior do que a Terra. Então, se a gente tentasse penetrar nesse planeta por ele ser gasoso, a pressão desses gases que formam o planeta, a dinâmica desses gases, o movimento desses gases e a temperatura seriam suficientes para destruir qualquer sonda que a gente tentasse colocar. Então, não dá para furar Júpiter como quem fura uma nuvem. Tá certo? Os aviões passam através das nuvens que são formadas de gases e vapores, né? A gente só consegue ver as nuvens porque ela é feita de água na forma líquida, tá, gente? A gente vai falar sobre isso depois. Mas o que eu quero dizer para vocês é que apesar de a gente ter um planeta gasoso, como Júpiter, a gente não conseguiria passar através desse planeta. Júpiter tem uma série de satélites. O satélite Europa, o satélite Io, o satélite Ganimedes e o satélite Calisto, são os principais, mas fora esses 4, ainda tem outros. É como se eles fossem as luas do planeta Júpiter.
Lembrando que Marte também tem, viu, gente? Eu esqueci de falar de Marte. É tanta coisa que a gente se empolga aqui com esse aplicativo. Eu tô querendo agora achar Marte. Deixa eu ver Marte. Eu tô dando uma inclinada aqui, para não me afastar muito. Marte, ó. Saturno, planeta que vem depois do planeta Júpiter. Também é outro planeta gasoso. E a minha frustração também, quando eu comecei a aprender sobre o sistema solar, é também imaginar que esse anel em volta do planeta Saturno não é um anel sólido também. Tá? O planeta Saturno é gasoso e esse anel aí também é. Quando a gente chama gasoso, gente, a gente fala que não tem uma superfície sólida, ok? Mas tem partículas sólidas dentro dessa composição aí. É bom que isso fique bem claro, tá? Planeta Saturno, em volta dele também tem alguns satélites. Então, muitos satélites em volta do planeta. Encélado, Tétis são os principais, por isso que eles estão com a coisinha diferente. Aí tem outros aí, ó, Mimas, Dione, esses são satélites, é como se fossem as luas do planeta Saturno, certo? Ó, eu acho que a imagem que eu mais gosto de ver, eu gosto de ver Saturno nessa posição, geralmente quando a gente vai para o livro, né, o livro está com a inclinação, né, geralmente vem nessa inclinação assim, ó, mas eu gosto de ver de cima, eu acho mais legal. A gente pode arrodear. Eu estou fazendo isso com os meus dedos aqui. Tá vendo? Olha que legal. E aí a gente consegue explorar. É interessante, gente, porque vamos supor que você esteja olhando um aplicativo como esse e você não saiba o significado de alguma das palavras que apareçam aí. Você vai na internet e você digita essa palavra e você descobre o significado. A maioria delas são satélites, ok? E quando a gente vê, por exemplo, aqui, ó, Altar, Sargas, aí a gente está falando de Escorpião, a gente está falando de estrelas mais distantes. Então, apesar de a gente ter a imagem de Saturno, esses nomes, Escorpião, Sargas, por exemplo, está relacionado às estrelas. Vamos continuar navegando pelos planetas, porque quando a gente terminar, ó, tá vendo que existe uma linha descendo aqui da tela? Ó, onde está a minha imagem, tem uma linha descendo. Essa é a órbita do planeta Saturno, ou seja, o caminho que ele faz em volta do Sol. Mas esses círculos aqui, ó, em volta dele, são satélites em volta dele, certo? São satélites de Saturno. Depois de Saturno vem que planeta? Urano. Vamos chegar em Urano. Nossa. Professor, quer dizer que Urano tem anéis também? É mais ou menos. Tá? Não é a mesma coisa dos anéis de Saturno, que são bem visíveis, não. Tá certo? Então a gente tem a imagem do planeta Urano, que vem depois de Saturno. E o interessante é o seguinte, já tem sondas não tripuladas, evidentemente, ou seja, sempre sem astronautas, mas em volta de Urano, já pesquisando o planeta Urano. Gente, é porque só para vocês entenderem o seguinte, quando a gente fala em fazer uma viagem para Marte, imagine você entrar dentro de um compartimento menor do que qualquer ônibus, por exemplo, é quase do tamanho do carro, o compartimento onde os astronautas ficariam, para viajar sem sair desse carro, entre aspas, durante 7 meses. Gente, 7 meses foi o tempo para essa sonda que está passando na televisão aí chegar em Marte. 7 meses. Isso hoje, né? Porque há anos atrás, quando rolou aquele filme Perdido em Marte, o tempo para chegar em Marte era muito maior. Certo? Pronto, eu estou aqui, ó, planeta Urano. Depois do planeta Urano, deixa eu conseguir afastar mais um pouco. Vem o planeta Netuno. O pessoal está me procurando lá fora, eu estou aqui trancado para poder gravar esse vídeo para vocês, mas está já terminando, porque daqui a pouco é a minha hora de trabalho também. Olha, planeta Netuno, uma coisa linda, né? Você pode também girar em torno dele, se afastar, ver as luas ou satélites em torno do planeta Urano, certo?
E aí eu vou passar rápido por Urano em função do tempo já de gravação que a gente tem, tá certo? E também porque eu quero mostrar outra coisa para vocês, que é Plutão. Bom, gente, professor, afinal de contas, Plutão é planeta ou não é? Veja só, gente, é interessante que a gente entenda que planetas são corpos geralmente esféricos pela sua própria gravidade que giram em torno do Sol e que tem uma gravidade, uma força que atrai as coisas para ele tão forte que ele pode ter satélites em volta de si, tá certo? Só que o que é que acontece? Tá vendo aí em volta do Plutão, que é esse aqui, grande, Caronte? Esse desenho de Caronte, essa ilustração, ela não é bem parecida com o que realmente Caronte faz. A impressão que você vê por essa ilustração é que Caronte é um satélite do planeta Plutão que está girando em torno dele. Mas não é bem assim. A gravidade de Plutão, ela não é tão forte, de modo que a impressão que dá é que que Caronte está girando em torno de Plutão, mas que Plutão também está girando em torno de Caronte. Como se fosse, como é que eu poderia dizer? Dois bailarinos dançando um traçado definido, mas um não está girando em volta do outro só, o outro está girando em volta do um. É uma característica que só Plutão tem e que faz com que ele possa não ser classificado como planeta. Uma outra característica também que é importante a gente mencionar é o fato de que quando a gente tem um planeta como o planeta Terra, por exemplo, vez por outra cai algum meteorito no planeta Terra. Sabe por que cai? Porque esse meteorito está solto no espaço. Conforme a Terra vai girando em torno do Sol, a Terra se aproxima desse meteorito e funciona como uma espécie de imã que atrai esse meteorito para si. Aí o meteorito cai na Terra. Então a Terra, o caminho que ela faz em torno do Sol é limpo de tantas coisas que a Terra já conseguiu varrer e tirar ou sugar para dentro dela. É como se o planeta fosse uma espécie de Pac-Man. Ele vai em volta do Sol e o que tiver pela frente ele vai pegando. A gravidade de Plutão é tão pequena, proporcionalmente falando, Plutão é menor do que a Lua, é bom que fique bem claro, que ele não consegue fazer isso. Ou seja, a órbita de Plutão em torno do Sol é extremamente suja. Os cientistas arriscam dizer que pode ser que Plutão mude de percurso, porque é capaz dele bater em alguma coisa nesse caminho dele, já que o caminho é bem sujo, certo? Então, é por isso e por outras coisas mais técnicas que talvez vocês não entendam, que Plutão não é considerado um planeta do sistema solar, e sim um planeta anão, tá certo? Ou planetóide, como se falava antigamente, tá? Eita, voltei aqui pro negócio de restaurar, mas eu já aprendi como é que se sai, essa setinha aqui. Deixa eu voltar aqui do planeta Plutão, aí, Urano, depois de Urano, deixa eu tirar a minha imagem da frente, porque sinceramente, né? Saturno, aí eu voltei para Urano. Saturno, cadê Saturno? Tô voltando pro Sol, viu? Depois Júpiter. Como é que eu tô fazendo essa imagem, essa animação? Eu tô teclando aqui na pontinha da tela do lado esquerdo, como se eu estivesse voltando o comando. Voltando para Marte, né? Voltei para Marte, voltando para Terra. Vê que legal. Depois voltando para Vênus. Agora Mercúrio. E finalmente o Sol. Deixa eu me afastar só um pouquinho do Sol para vocês terem ideia da noção das propriedades desse aplicativo, né? Que é o seguinte, ó, Mercúrio, vou me afastar um pouquinho do Sol. Deixa eu clicar aqui na... Eita, lá vai eu também. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Como se fosse um joguinho de videogame, Centauro. Vamos clicar em Centauro e ver o que acontece. Centauro, vai.
Eu também, além do sistema solar, eu também posso... É importante que vocês compreendam.